Família, muito prazer estar aqui hoje no Palco Favela com essas mulheres incríveis, sendo mediadora também, inclusive, pela primeira vez, então não percebam se eu estiver um pouquinho nervosa, mas estou super feliz de estar aqui hoje, principalmente falando sobre esse tema que é super importante, e tá com um pedacinho da favela aqui também, todas nós, com certeza, vamos falar sobre beleza, falar sobre esse mundo incrível, e eu quero conhecer também um pouquinho mais de vocês, porque eu conheci só um pouquinho ali, né, que me apresentaram, mas eu não tinha visto o perfil de vocês, então vocês são pessoas novas para me inspirar também, seguir todas de volta. E é isso. Me chamo Luana Maia, né? Prazer. Já estou no mundo da internet, já vai fazer 5 anos. Eu sou influenciadora e cantora também, então eu canto funk, estou aí no funk. Quando eu comecei ali na minha parte de influenciadora, eu também era microempreendedora, né? Eu era designer de sobrancelha, então comecei como designer até deixar essa fase de lado e longe aí, né? Como influenciadora, que eu vi que dava futuro, que eu ia ganhar um dinheiro. E eu também comecei ali na parte de influencer no cabelo, né? Mostrando o meu cabelo, mostrando receitinhas caseiras, tá? Eu usava muito babosa no meu cabelo, todas as paradinhas eu estava ali usando no meu cabelo, até que eu comecei a fazer outros tipos de conteúdo, entrei na música e hoje estou aqui apresentando, olha só, né? Nem imaginaria que um dia isso ia acontecer. Fala um pouquinho sobre vocês, eu quero conhecer vocês, inclusive. Acho que agora foi, né? Ah, que maravilha. Feliz em estar aqui com vocês. Gente, eu sou a Thaís Batista, sou sócia fundadora da Prêt-à-Porter Cosméticos, né? A Prêt-à-Porter é uma linha de luxo, uma linha premium para cabelos com curvaturas, crespos, cacheados e ondulados. Sou na Rio de Janeiro, sou de Santa Cruz, né? O último bairro ali da linha do trem, né? da capital. Nascida e criada em favela, e eu sou muito grata à favela pela resiliência que criei na vida, né? Mas, para além disso, foi da possibilidade de ser multifacetada, de ter diversidade no meu discurso e na minha vivência. Então, a minha realidade de favela, como uma criadora na área da beleza, ela vem dessa resiliência de ver belo no que não é belo, né? A gente sabe que quando a gente constrói perspectivas de beleza, a gente está falando de um padrão que é eurocêntrico, né? E não é uma mulher negra, retinta, de cabelo black, com uma pele diferente, com uma cor diferente. Então, a favela me deu essa possibilidade. Então, eu sou muito grata, né, por ter nascido dentro de um lugar que me constituiu como ser humano, né? Eu morei na favela até os 24 anos e saí de lá grávida. Essa é a minha realidade de vida. E hoje, ter criado essa empresa com um enfoque em beleza afro só mostra o quão importante foi esse meu começo, mas também como eu posso inspirar outras mulheres a ter mais, a viver mais, a partir do que a gente já tem. Então, é um imenso prazer estar aqui falando com vocês e vou passar a bola aqui. Obrigada. Boa tarde, gente. Prazer. Meu nome é Rani Ribeiro, sou cria do Complexo do Chapadão e hoje sou uma profissional multidisciplinar, né? Eu gosto muito dessa fala, porque hoje eu consigo me ver como uma empresária, né? Tenho uma empresa de estratégia digital, mas sou também modelo, sou criadora de conteúdo e hoje estou aqui compartilhando um pouco mais da minha vivência no mercado da beleza, onde eu entendi que a representatividade ela conta muito mais quando ela é vivida, né? Então, vivi num ambiente de favela por muitos anos, onde era comum a gente se reunir para passar guanidina no cabelo. Exato. E a partir do momento que uma decidiu passar pela transição, todas as outras passaram também. Então, eu entendo que a representatividade, quando ela é vivida, ela traz transformação na vida das pessoas. Então, hoje, a minha missão aqui de vida, né, é ajudar as pessoas a enxergarem a beleza naquilo que muitas das vezes não é visto como bonito e também ajudar empresas de forma estratégica a conseguir fazer o planejamento, seja nas redes sociais, no recrutamento e seleção, porque eu também sou administradora com ênfase em recursos humanos. Então, hoje, o meu foco é justamente ajudar a pessoa a ter uma visão mais estratégica do seu negócio. E também faço isso nas minhas redes sociais. E é um prazer imenso estar dividindo a mesa com tantas mulheres lindas e que, pelo que eu vejo, têm a mesma trajetória de vida que eu. Muito bem. Oi, pessoal. Tudo bem, time? Eu sou Ana Paula Chongani.
Bom, eu tenho 10 anos de carreira como criadora de conteúdo e como empresária 16, 17, já cheguei na fase de perder as contas. Bom, o Ateliê Xongani foi no meu primeiro empreendimento, um ateliê de moda negra, que foi de Arthur Alvim para o mundo, literalmente, né? A gente já atendeu muita gente do Brasil todo. Na verdade, a gente já circulou pelo Brasil todo. Eu sempre gosto de dizer que a gente foi literalmente de Florianópolis a Belém do Pará, mostrando a moda negra para todos os cantos desse Brasil e também em outros lugares internacionais e também na mídia, né? Nas televisões, em eventos, palestras, que são territórios que transcendem, inclusive, o que a gente pode imaginar alcançar. E depois do Ateliê Xongani, eu comecei a criar conteúdo. Depois de uns 6 anos de Ateliê Xongani, comecei a criar conteúdo e fui fazendo a minha trajetória entre vários setores, né, da criação de conteúdo. A beleza, sem dúvida, é um dos setores que a gente mais trabalha, que mais a gente consegue comunicar. Eu realmente acredito no entretenimento, na beleza, como um lugar potente de transformação social. Então, desde cedo, a partir do Ateliê Xongani, eu percebi que existia um caminho de comunicação importante nesse mercado de beleza e que tinha impactos fundamentais na criação de conteúdo, na economia, na construção da nossa autoestima e, inclusive, na cartografia do que somos hoje como mulheres negras contemporâneas. O que eu chamo de cartografia é isso, a gente está criando um registro histórico do que é a beleza no Brasil hoje, a partir da criação de conteúdo, a partir de empresas de luxo, Primal, maravilhoso, a partir de impactos que a gente faz nas empresas, ou com a música, ou até nos pequenos empreendimentos, como você começou a sua carreira. Então, acho que é isso que a gente está fazendo no mercado hoje. Pautando, criando e demarcando espaço a partir do que é belo. Lugar esse que já foi tão negado, mas que hoje é nosso lugar de trabalho. E é isso, bora conversar. Gente, uma salva de palmas. Que mulheres maravilhosas que eu tô aqui. Um prazer. E eu estava parando para pensar, né? Todas nós vemos muito isso, né? A nossa essência, geralmente, sendo usada como algo ali de marketing, que é algo muito fácil de se ver como inclusivo. E que eu acho que, geralmente, a gente nem se sente tão inclusivo assim, né? Se a gente for realmente parar para pensar. E vocês, principalmente você, né? Que mexe com marcas, marca de cabelo e tudo mais, tem a sua marca. Eu queria saber como você faz para você sempre sentir essa inclusão, sabe? Tipo, que para você não perder a essência que realmente é do que você criou e não se perder nesse mercado. Bom, acho que a construção de identidade a partir do que a gente vivencia é algo assim muito importante. Por quê? Eu sou de uma época onde cores eram negadas para as pessoas pretas, né? Preto não usa vermelho, não usa laranja. Então, eu lembro que eu fui para a escola uma época, lá no subúrbio, com uma calça mostarda. Foi motivo para me baterem na porta. Como você ousa colocar uma calça mostarda e vir para a escola? Então, eu sou desse lugar de dor, sabe? Então, todas as vezes que eu pergunto para uma consumidora por que ela não compra o meu produto, é sempre um lugar de dor. Por que você não compra uma maquiagem para você? Ah, não, porque no casamento do meu filho, minha pele oxidou e é uma foto que eu eternizei, eu vou me ver naquela cor meio oliva, né, para o resto da vida, e eu não quero ver. Então, todas as mulheres que a gente vê essa perspectiva de identidade para o mercado da beleza, elas vêm de um lugar de dor, mulheres negras, faveladas. E essa realidade de mercado ela foi durante muitos anos, né? A mulher preta não tem dinheiro para comprar. Por que eu vou criar algo para vocês? Vocês não têm dinheiro para perder para mim, né? E é uma grande mentira. As minhas melhores consumidoras são mulheres mais 50. São mulheres que compram tudo no meu site. Eu dou link, elas colocam cartão de crédito lá. Não quero nem saber se tem hack, se não tem. Elas pedem para entrega. Então, assim, esse lugar de identidade é a partir do que a gente faz. Um exemplo muito breve, só para eu terminar aqui a fala e passar para vocês, que eu também quero ouvi-las, é essa questão do que é algo luxuoso, bonito, belo, para uma mulher negra e para uma mulher não negra. Porque minha marca, meu rótulo é todo de oncinha. E, para mim, isso é o último bafo do momento. Mas uma mulher branca olha para o meu rótulo e fala, nossa, que brega. Mas, eu não estou fazendo para você. As minhas manas gostam de algo assim, algo mais extravagante. Então, o que é luxuoso, o que é belo para esse mercado? Né? A gente entender a nossa identidade. Eu volto com a Thaís de 7 anos de idade, a Thaís de 8 anos dentro da favela, e falou, a Thaís achava isso bonito. E a Thaís está com orgulho de mim por fazer um rótulo assim. Então, seria esse o ponto.
Eu tinha desligado para não ficar dando atrito, gente. Mas eu concordo plenamente. Muitas vezes o olhar que vão ter para o que a gente acha tão bonito, tão belo, não vai ser aquilo que é para vocês, é para nós. E eu vejo muito isso sendo usado dentro da favela, ali da periferia, para quando quer, sabe? Tipo, quando eu achar que é bom ter essa cota, vamos usar essa cota. E eu vejo que a gente é cheio de cultura, né? Dentro da periferia, a gente tem muita cultura. Então, você ter citado o seu rótulo de oncinha, realmente, isso pra gente é uma essência, entendeu? É uma parte da gente. Eu acho incrível. Pode sim. Então, vindo para cá, eu estava pesquisando sobre esses dados, né? Esse rótulo de que a mulher preta não tem dinheiro para gastar com produtos de beleza é algo que, até hoje, eu não entendo por que as marcas pensam assim. Não vou lembrar aqui as fontes exatas, mas hoje as mulheres negras e principalmente periféricas da classe C gastam aproximadamente 704 bilhões com produtos de beleza. Somos grandonas. E mais de 98% de pessoas que são da periferia têm cuidados diários de skincare ou têm pelo menos uma rotina de comprar produtos de beleza. Então, como que essas marcas continuam achando que a gente não tem dinheiro para gastar? E digo mais, quando as marcas começarem a parar de nos ver como público-alvo e começarem a nos ver como protagonistas, com certeza a gente vai consumir ainda mais. Então já passou da época deles acharem que a gente não tem com o que gastar. A gente está aqui para isso, a gente já é bonita. A Milanina já ajuda. Eu confesso que eu não preciso gastar tanto com a minha pele, mas eu gosto muito de cuidar, então eu compro sim. Então, marcas, vamos querer. Eu concordo, realmente. Tem muitas... Assim, né? Acho que não é que eles não aceitam, eles sabem. Eles sabem, no fundo mesmo sabe, mas não quer. Porque muitas vezes a gente não é esse público escolhido, né? Mas quando a gente vai apresentar isso para o público que a gente tem, a gente alcança, a gente consegue alcançar isso. Inclusive, falando sobre isso de ser uma mulher negra, né, e que inspira muito, eu não tinha muito esse olhar quando eu iniciei na internet. Depois de um tempo, eu comecei a me ver como uma mulher negra. Inclusive, hoje eu estou há 1 ano e 2 meses em transição, eu cheguei a te contar. E aí eu comecei a me ver mais como uma mulher negra e representando esse lado, dentro da favela e tudo mais. E eu senti também, né? Como influenciadora dentro de marcas, eu senti isso dentro de marcas. De, muitas vezes, eu não ser aceita num lugar pelo modo de eu me vestir. Sabe? E eu me achei feia, entendeu? Eu cheguei a me olhar e falar, eu acho que eu não sirvo porque talvez eu não sou tão bonita. Talvez eu não tenha tal cabelo, talvez eu não tenha esse corpo, talvez eu não tenha essa cor. E eu via muito, principalmente em volta de mim, as pessoas que estavam em volta. Então eu via que eu era a única diferente. Eu era muito diferente, mas eu alcançava muito, eu conseguia entregar aquilo. Então tem essa... Assim, às vezes vai deixar a gente meio chateado, meio para baixo, mas é onde a gente tem que ter mais força. É onde a gente tem que olhar e falar assim, isso daqui vai me trazer mais força ainda para eu mostrar para o mundo que isso não é real, não é realmente o que eu estou pensando. E não se tornar aquilo como um medo, e sim como uma força, né? Então, é o que a gente precisa mesmo de olhar e fazer e viver. E é isso que eu penso também. Meninas, só um questionamento aqui, só para a gente pensar sobre questões voltadas para a parte de inovação na área da beleza. Como vocês veem o mercado assim no futuro? O que é o futuro da beleza para vocês, para criadores de conteúdo, assim, para a nossa área, né, que é beleza, estética e inovação? O que vocês olham para o futuro? O que vocês esperam? Eu quero escolhas, muitas escolhas. Eu acho que escolher é uma coisa muito legal, sabe? Então, assim, eu já não estou mais afim de uma linha daquela marca ser para mulheres negras. Não, eu quero todas as linhas e falar, hoje eu quero A, amanhã eu quero B, e depois eu quero C, eu quero ter opções, sabe? Eu acho que esse é um ponto 1. E a segunda coisa que eu vejo, pensando mais em inovação no mercado da beleza, é a customização. Eu acho que é o futuro do mercado da beleza. Assim. Tem que ser ideal para mim. Nada mais de adaptação. A gente já viveu muitas adaptações. A misturinha, ou 2 bases para chegar no nosso tom de pele. Ou outro dia eu estava até vendo uma matéria dizendo que até o contorno labial é uma adaptação porque não tinha cores adequadas para as peles negras. Então, acho que assim,
Eu acho que as tecnologias vão levar a gente para uma extrema customização. E o que a customização nos ensina? A autenticidade do único, né? É a autenticidade das nossas belezas. Olha aqui pra gente, olha, somos todas lindas e diferentes. Ela não gasta com pele, eu gasto muito dinheiro com a minha pele. Então, assim, acho que quanto mais escolha e customização a gente tiver, mais liberdade a gente vai ter para fazer escolhas. E liberdade, para mim, é sempre negociável. Eu acho que é isso. Eu não tenho nem o que falar, porque hoje, dentro do mercado da beleza, eu vejo que as marcas estão tentando, pelo menos, né? Isso já é um grande início. Mas a gente ainda vê muitos erros que... Gente, 2025, não dá mais para você fazer uma linha de base sem pensar que tem uma pessoa negra que quer usar a sua marca. Então, eu acredito que no futuro as marcas vão tentar errar menos e a gente vai ter mais essa liberdade de escolha, mas eu também gostaria de ver mais esse protagonismo. Eu acho que o futuro também do mercado de beleza é colocar cada vez mais mulheres negras como protagonistas, porque eu acho que eles estão começando a entender que a gente gosta de gastar dinheiro com essas coisas, e para eles é sempre isso, né? O dinheiro, se está dando dinheiro, eu acredito que eles vão investir. Então, o mundo ideal do mercado de beleza, para mim, é o que a Xangoni falou, escolhas. Ter a liberdade de escolher é maravilhoso, porque eu confesso que hoje eu ainda tenho um monopólio de produtos específicos que eu não consigo trocar porque eu tenho medo. Maquiagem é uma coisa, base, eu não confio em qualquer uma. Será que vai dar certo para mim? Então, eu não quero mais ter que passar por isso. Eu lembro que tinha uma certa marca, que eu tinha uma base que eu gostava muito, 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 tanto que sempre que eu comprava na revista, eu comprava 2 para não ter erro. A marca não foi lá e tirou meu tom? Então, eu não quero mais que isso aconteça. Vamos melhorar, marcas, escolhas, deixa o nosso tom lá direitinho, para não ter esse problema no futuro. Penso no mesmo. Para mim, tem que estar essa diversidade de escolhas. E acredito que os erros não são só erros. Eu acho que são faltas mesmo de atenção por não querer ter atenção. Sabe? Eu acho que eu quero ver essa atenção real mesmo. Uma pessoa negra trabalhando nisso. Uma pessoa que sente essa dor, que tem todo esse peso, mostrando ali, falando, não, isso aqui não vai ficar legal. Não é só esse tom. Não é só esse creme, não é só essa fórmula. Precisa de tudo isso aqui, tem que ter tudo isso aí. E também ter essa igualdade, tipo assim, sentir que a balança está igual, não sentir que a gente está um pouco a menos e está um pouco a mais lá em cima, e num outro lugar é mais atendido, então, eu vou para esse lugar aqui porque é melhor. Não, eu quero ir para o outro também, porque o outro tem que ser melhor. Então, exatamente, quero ter várias escolhas, eu quero que lá na frente a gente esteja em vários cartazes, e que está do lado de uma branca, de uma preta, de uma parda, de uma paçoca, de tudo, sabe? Eu quero exatamente isso também, escolhas. Eu posso fazer só mais uma indagação, a gente deixar, eu falo. Ai, mana, você está arrasando. Ai, meu Deus. Como você se vê nesse lugar de ser exemplo para outras meninas negras? Porque, bom, a gente vem de uma realidade de favela que essa beleza ela é construída, né? Uma mulher e para uma pessoa preta, eu digo isso para as pessoas que estão ao meu entorno, que são adolescentes, enfim, o tempo é nosso melhor amigo. Então, quanto mais velha a gente vai ficando, melhor a gente vai se desenvolvendo, a nossa pele fica melhor, a gente melhora o discurso, a gente fica mais, sabe? Então, como vocês veem esse lugar de ser exemplo para outras meninas da comunidade de vocês, ou da comunidade que vocês criaram dentro de redes sociais? Assim, que peso tem para vocês ser esse belo que representa? A gente até conversou um pouco sobre isso ali no backstage, né? Que, gente, eu não tenho uma autoestima delirante, não. Tem dia que eu acordo me sentindo feia. Eu sei que eu não sou, mas tem dia que é um surto que bate e eu acordo me sentindo feia. Mas eu fui eleita várias vezes a menina mais feia da minha sala. Então, vocês entendem que isso é um processo? No ensino médio, rodava aquele caderninho e vota quem é a mais bonita, quem é mais feia. Eu sempre estava no topo da lista. Então, hoje, uma mulher de 30 anos, eu sei que eu sou bonita, mas tem algumas coisas que sim, às vezes causam gatilho, às vezes o cabelo não está do jeito que você quer, às vezes a roupa não ficou do jeito que você esperava. Então, hoje, o papel de ser exemplo para outras meninas, e eu digo isso porque eu tenho uma sobrinha menina, ela não é negra, mas ela tem um cabelo cacheado. Então, quando ela começou a querer pentear o cabelo, a mãe dela não sabia lidar com isso, ela sempre falava, não, só quem sabe cuidar do meu cabelo é minha tia Rani.
Então, hoje, ela saber que ela tem uma pessoa que pode ajudar no tipo de cabelo dela faz muita diferença. Hoje, eu fui a primeira pessoa da minha família a passar pela transição. E a minha mãe, minha tia, minha avó falava, eu vou fazer isso? Meu Enê, deixando meu cabelo brilhoso, hidratado, você com esse cabelo aí de microfone. Eu não quero isso. E hoje, ninguém na minha família usa química. Então, é aquilo que eu falei lá no início. A representatividade, quando ela é vivida, ela traz um impacto diferente. Mesmo sem eu querer influenciar, eu acabei influenciando. Então, hoje, na minha rede social, o meu cabelo é 4C, que é um cabelo que ainda é muito desmerecido pelas propagandas. Mais de 25% das pessoas que fazem propaganda de cabelos cacheados não recebem o protagonismo de quem tem o cabelo crespo. E até isso é um processo, né? Eu já estou trabalhando com a internet já tem um tempo e só tem 1 ano que eu trabalho fixo com uma marca de cabelo. Eu já fiz publicidade para diversas empresas, mas para cabelo demorou muito para acontecer. E esse sempre foi o meu conteúdo principal. E eu confesso que isso foi uma coisa que me desanimou muito. Teve um período que eu falei, cara, isso não é para mim. Porque se eu falo de cabelo e quem me chama para fazer propaganda é um negócio de pele, eu falo de cabelo, aí quem me chama para fazer propaganda é carro de aplicativo, será que o meu cabelo, então, realmente não serve para isso? Se eu comecei a internet só para isso? Então, isso me bateu um desânimo por muito tempo. Aqueles surtos, né? Tem que fazer terapia, gente. Faz terapia. E aí, hoje eu entendo que, independente das marcas ainda não me enxergarem, eu tenho aquela seguidora que me manda mensagem no direct e fala assim, poxa, Rani, qual é o creme que você está usando? Porque eu vi, nossa, qual é aquele penteado? Como é que você faz? Esses dias, inclusive, uma menina me mandou no direct, ela mandou uma mensagem assim mesmo. Eu não sei se você vai me responder, mas você me explica como que você fez aquele moicano? Eu sei que parece simples, mas eu não entendi. Aí eu fui, mandei um vídeo para ela, nossa, eu não acredito que você respondeu. Gente, eu não tenho nem 10 mil seguidores, por que eu não responderia, né? Mas enfim. Mas para ela foi tão importante, e aí a gente conversou sobre porosidade, sobre um monte de coisa. Eu estou fazendo assim. Eu falei, tenta fazer assado. Aí ela, nossa, me deu muita clareza. E hoje mesmo, eu tenho poucas referências de outras meninas com cabelo igual ao meu. Então, isso é um pouco do que me faz não desistir. Toda vez que eu penso, não está dando certo, mas eu penso, sempre tem alguém que precisa ouvir, e isso que eu acho que não é necessário. Então, eu acho que é muito importante essa representatividade nesse sentido. Sempre tem alguém precisando ouvir aquilo que a Rani, de 15 anos, a mais feia da sala, não ouviu. Tem alguém precisando ouvir. É isso. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu tenho esse lugar de um lugar assim de muita responsabilidade, assim. Eu sou mãe de um menino negro, então eu brinco que o meu sonho grande é ser exemplo para o meu filho. Tudo que eu faço em torno disso é acessório. O que eu quero é que o Theo chegue nos lugares, ele veja que tem pessoas iguais a ele, que pessoas que exaltem a beleza que ele tem, que ele seja um menino comunicativo, como os meninos brancos são. Eles aprendem, são condicionados, né? Eu gosto de dizer que o branco brasileiro ele é abusado, né? Ele dá opinião sobre tudo, eles falam sobre tudo. Eu queria que meu filho tivesse essa empáfia também, sabe? Então, por isso que eu boto a cara, eu falo mesmo, porque se ele me vê num vídeo no Instagram, Theo, mamãe te ama. E eu gosto que ele me veja num lugar de importância, é isso que me motiva, sabe? Então, esse meu empoderamento, ele é de ter uma representatividade é por conta do meu filho, mas também que eu consiga fazer com que as meninas iguais a mim, meninas do subúrbio do Rio de Janeiro, tenham também uma referência. Eu sou líder da Cariocas Startups no Rio de Janeiro, da Associação Cariocas Startups. Eu sou a head de Beleza e Inovação da pasta, né, de Biotech. E eu teve uma época que só tinha a Thaís de negra no grupo. Foi assim durante muitos anos. Aí vai receber a bandeira da inovação no Rio de Janeiro, bota a Thaís. Rio Innovation Week vai ter um painel, bota a Thaís. E chegou uma hora que aquilo me deixou tão mal. Eu reclamei com o presidente. Falei, poxa, Guilherme, só tem Thaís de negra, não bota outra pessoa. Ele, Thaís, você numa foto, num canto, você inspira uma menina que está em algum lugar do Rio de Janeiro. Segura essa marimba aí, continua. E eu fiquei assim durante muito tempo. Até eu indicar uma outra moça que entrou, que é a Marisa Faria, para poder entrar na pasta de saúde, que a gente está debaixo do mesmo guarda-chuva hoje. E hoje somos 2, mas espero que sejam 10, porque esse lugar da representatividade é um lugar de suma importância. Em algum lugar do Brasil, do mundo, você está empoderando, inspirando meninas e você nem sabe. Assim. Então, esse lugar de representar essas meninas é saber que eu não sei onde eu estou impactando, mas eu estou em algum momento. Tudo, falou tudo. Não saber onde está impactando, mas está impactando de qualquer forma. Eu, dentro da música e sendo influenciadora, eu tenho muito um público teen. Então, eu tenho um público mais jovem e tal, que eu vejo que
dependendo do que eu poste, eu vou incentivar a fazer aquilo que eu estou postando. Mesmo que no off, a gente sabe que internet é internet, off é off. Mas eu comecei também a ter esse olhar de querer trazer algo mais maduro, porque eu já tenho 23 anos, mesmo que o meu público seja muito jovem, mas eu não sou tão jovem mais assim para viver na mesma mentalidade que eles. Então, eu comecei a buscar ser mais madura, trazer letras mais longas nas minhas músicas, porque eu cantava Mandela. Então, Mandelão é uma música mais batida, mais rápida. E eu, joga a raba pro Manos de Umbrella, legal. Mas se eu falar sobre a minha real vivência, sobre o que eu real estou vendo, então eu quero inspirar dessa forma dentro da música. Eu quero inspirar com a minha vivência de verdade, de como eu sou, da onde eu vim, falar lá do Vila Natal, da Zona Sul de São Paulo. Então eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre meu cabelo, eu quero falar que eu sou uma mina foda, que eu sou uma mina forte, que eu sou isso, porque eu realmente sou. E por muitas vezes eu me senti até confusa de estar no meio da música e ser influenciadora, porque uma hora eu estou postando minha música, uma hora eu estou postando um vídeo de cabelo. Tipo assim, nossa, fica meio confuso, mas eu sou tudo isso mesmo. Eu sou exatamente isso. E eu quero mostrar que as meninas podem tudo. Pode tudo, você pode tudo. Você abrir uma câmera de celular e você mostrar ali um momento que você está, já vai fazer uma diferença na vida de alguém que você nem sabe. Às vezes, um negocinho pequeno que você falou, tipo, gente, nossa, hoje eu estava assim, e aí eu tive um pensamento totalmente diferente. Aquela pessoa que estava ali no maior sufoco naquele dia, você mudou o pensamento dela. Então, essa é a maneira que eu vejo para inspirar, de mudar, de fazer a diferença no mundo, sabe? Esse é o jeito que eu vejo. E, para complementar, eu acho é muito... A gente tem histórias similares sempre, né? Eu acho que esse lance do inspirar é sempre... aspiral. Começa em casa mesmo, assim. Esse lance das tias pararem de alisar o cabelo é sensacional, sabe? De você ser referência não só para a geração que vem depois de você, mas você ser referência para a geração que veio antes de ti. Isso também é muito sensacional, né? Você tá num lugar... a gente vem num processo de evolução, enquanto comunidades negras, é inegável. A gente está sempre em um processo de evolução. Então, acho que a gente também é uma geração, e graças à internet, sim, que nos dá a possibilidade de alcance e de comunicação, a gente realizou muitos sonhos das nossas mais velhas, né? Então, por exemplo, as minhas tias... Nossa, que passaram por diversas opressões em relação à estética, à beleza. Tenho tias que assim nunca se maquiaram, nunca deixaram de alisar o cabelo. Hoje, e que, inclusive, durante o meu processo de criação, minha mãe sempre foi ativista, mas minhas tias, durante o meu processo de educação, elas falavam, Ana Paula, você sonha demais, você quer ser comunicadora, mas você com esse cabelo, Ana Paula, mas será que você vai conseguir? Sempre nesse lance de me proteger. E aí... Eu chego hoje lá na festa do Natal da família e elas estão completamente encantadas, né? Tipo, filha, eu tô te vendo na maior emissora da América Latina com dreads, então tá tudo bem. E aí essas transformações começam a acontecer e aí você vê o tamanho, né? O perímetro do seu impacto, que é isso, o perímetro do impacto das mulheres negras é para todos os lados, é para a mais velha, é para a mais nova e é para a sua igual, é para o seu par, assim, né? A gente se inspira muito nos nossos pares. Eu sempre acho curiosíssimo como que as tranças têm nome e sobrenome. Vocês não acham maravilhoso? Cara, tem nome e sobrenome no mundo. É maravilhoso. Isso mostra a nossa capacidade de organização enquanto mulheres negras, que eu posso estar em Cape Town, onde eu fiz os meus dreads, eu falo um nome e um sobrenome que é mundial e a pessoa vai trançar o meu cabelo do jeito que eu imaginei. Sim. Então, isso é uma capacidade intelectual, uma capacidade organizacional das mulheres negras que mostra o tamanho do perímetro do nosso impacto para todos os lados. E a gente crer nisso, a gente acreditar e entender esse lugar é fundamental para que a gente saiba nos posicionar, para que a gente tenha ferramenta no dia da baixa autoestima, porque, assim, é geral, mas também para que a gente saiba o tamanho do alcance, até onde a gente pode chegar, ou até extrapolar onde a gente imaginou a partir do mercado da beleza. Sim. E eu tinha uma última pergunta aqui para vocês. A gente tem 5 minutinhos aí, acho que dá para todas responder. Mas quando vocês decidiram, né, ir para o mundo da influência e tudo mais,
qual foi, assim, vocês foram abrir o perfil de vocês, vocês pensaram, pô, o que eu vou fazer aqui de começo, de instância, para dar essa inspiração, para mostrar essa diferença? O que vocês pensaram de início? Vou começar por lá para fazer assim. Perfeito. Bom, eu comecei a agir, né? Eu tenho formação na área da educação, né? Eu sou bacharel em língua portuguesa e francesa, sou mestra em educação, tecnologias emergentes em educação. E quando eu comecei a criar conteúdo, foi uma forma, primeiro, de me referenciar, me reverenciar. Dar um tapinha e falar, caraca, Thaís, passou na UERJ, caraca, Thaís, vai fazer um painel em tal lugar. Então, foi uma forma que eu tive de fazer um altar para mim mesma, sabe? Eu acho que todas nós somos fruto, né? Sangue não é água, eu gosto de dizer. Nós somos reflexo de uma ancestralidade que nos colocou, acho que era o sonho de muitas de nós, que nos antecederam, nossas avós, trisavós, que é lutar sem amarras. E eu gosto de criar esse altar nesse lugar de referenciar a minha ancestralidade. Dizer para as minhas vós, para as minhas bisavós, que elas lutaram, resistiram, e eu estou aqui hoje com o microfone na mão, falando para vocês, num lugar que talvez elas nunca conseguiriam acessar, para um contexto histórico, para um contexto social. Então, eu gosto de criar conteúdo, logicamente, que a gente quer fechar parceria, né? Mas é um lugar de altar, de referenciar a minha imagem, de construção de coisas que eu fiz na vida e as minhas antecessoras que fizeram de tudo para eu estar aqui de pé hoje. Seria isso. O que eu vou falar agora, gente? A verdade é que quando eu comecei a criar conteúdo, eu não pensei. Isso é até uma história bem curiosa. A primeira vez que eu me vi como criadora de conteúdo não foi por minha causa. Lá no Rio de Janeiro existia uma festa de black music cristã chamada Festa Criolada. E eu fazia parte da equipe de produção. E como é uma festa de black music, a gente tinha um público negro e a gente era muito famoso. Gente, a gente era muito famoso. Época que o Instagram não era nada, eu era muito famosa, as pessoas me paravam na rua para tirar foto. E eu achava aquilo o máximo. E aí, como a festa foi crescendo, saímos do jornal, fomos convidados por emissora e tal, algumas marcas começaram a querer fazer coisas com a gente, mas não existia blogueira, não existia isso, gente. Isso tem, sei lá, 20 anos. E aí, eles começaram a querer alguém para representar dentro das festas e tal. E como eu sempre fui faladeira beça, falaram, poxa, a Rani não pode, de repente, receber uns produtos, na festa a gente fala um pouco, ela faz um sorteio. E, a partir daí, eu comecei a falar sobre cabelo, porque a marca era de cabelo e a marca queria fazer essa parceria com a festa, e assim eu comecei a falar de cabelo, mais no Facebook, depois que eu fui para o Instagram. Então, foi assim que começou, e aí eu percebi também essa necessidade da referência. Na época eu usava muita trança de todas as cores que você imaginar. E aí foi assim que eu comecei a falar sobre a minha transição, que não foi algo muito intencional, mas que acabou impactando outras pessoas. Então, eu entendo que hoje o mercado de criação de conteúdo evoluiu muito, né? Naquela época, se eu fosse avaliar a publicidade que eu fiz, foi um valor muito interessante comparado ao que a gente faz hoje, porque eu acho que eles não tinham noção, porque não tinham parâmetro, mas que foi algo que eu poderia ter elaborado melhor e, de repente, ter, dali, continuado. E hoje eu teria um número melhor. Mas como tem muitas essas quebras, né, de inconstância, autoestima baixa, ai, meu Deus, será que eu sou bonita mesmo? O cabelo não está bom. Então, eu não continuei. Mas, se eu tivesse dado continuidade, eu acho que o objetivo do propósito da marca de alcançar mais pessoas, através ali não só da festa, mas do meu público, com certeza alcançaria mais pessoas. Eu adorei sua pergunta, porque é isso, né? 10 anos de criação de conteúdo. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu queria criar conteúdo de beleza. Eu queria fazer vídeos de maquiagem, eu queria falar... Eu já tinha dreads bem longos, eu queria falar sobre os meus dreads, eu queria falar sobre as minhas viagens para o continente africano, eu queria falar sobre isso, era a minha intenção, meu desejo era esse. Mas não foi o cenário que eu encontrei nas redes sociais. Ali, no começo, 2015, a gente passou por uma fase que parecia que as meninas negras só poderiam falar sobre questões raciais, né? Né, Estela? A gente que é dinossauro.
A gente só podia falar sobre questões raciais, ativismo e tudo mais. E foi o que a gente fez. Então, a gente só conseguia entrar nas redes sociais para falar isso, né? Então, vocês devem lembrar da Era, Patrícia Avelino, Ana Paula Chongani, Nathalie Neri, Gabi de Pretas, Estaremos Lá, e uma série de outras pessoas que vocês estão aí lembrando. Então, a gente só podia estar falando disso. E aí foi muito doloroso para mim. Foi extremamente doloroso, porque não era o que eu queria. Eu queria falar sobre questões raciais de uma forma transversal, ou queria falar também. Eu queria falar sobre questões raciais a partir da moda da beleza, a partir da escolha de conhecer primeiro os países africanos para depois ir para a Europa. Eu queria falar de um outro lugar, mas não existia esse lugar, não existia esse campo. E aí, se era o lugar que a gente tinha para existir, como a gente sempre faz, nós mulheres negras, vamos fazer desse lugar o nosso grande lugar. E eu acho que foi isso que a gente fez no começo das redes sociais. A gente pegou tudo isso e transformou em discurso. Então, nós éramos conhecidas como as meninas pretinhas dos discursos. Mas o que é mais interessante nessa trajetória é que o discurso, ele transforma. E transforma para diversas áreas, inclusive para a beleza, inclusive para a moda. Então, eu percebo que todas nós, né, muitas de nós, que inclusive sobreviveram dentro desse contexto do início das redes sociais, onde tudo era mato, onde não tinha a ideia de representatividade tão forte, muito menos de proporcionalidade, enfim, não tinha muitas questões, a gente fez uma transição de discurso para as áreas de beleza, para a música, para a dança, para a moda. A gente fez essa transição aos poucos, assim. E eu fico muito orgulhosa, por exemplo, eu fui embaixadora de uma marca de cabelo durante 5 anos, eu fui embaixadora de dread, depois eu fui embaixadora careca, eu consegui a proeza de ser embaixadora de uma marca de cabelo sem cabelo. Por quê, né? O discurso, venci, né? Porque o discurso como força. Então, eu acho que já acabamos, tá, piscando 0000, é dizer isso, que quando a gente está falando do mercado da beleza, quando a gente está fazendo esse cruzamento do mercado da beleza com as negritudes, com os ativismos, com quem a gente é sempre uma comunicação de discurso. Sempre vai ser. A gente sempre está pautando, a gente sempre está transformando a partir do que a gente fala, a gente sempre está usando esses lugares, a moda, a beleza, o empreendedorismo, como lugar de ampliação do que a gente fala, como lugar de acesso a partir do que a gente fala e do que a gente é. Foi assim que aconteceu a trajetória da internet. Hoje, quando eu recebo um briefing para uma publicidade onde eu tenho que só passar o batom, eu vou passar muito feliz, porque eu sei, nós sabemos que nossos passos vêm de muito longe e que, para passar esse batom, a gente teve que falar muito e com muita gente. Uma salva de palmas, por favor. Bom, família, a gente já acabou nosso tempo aqui em cima, mas eu quero agradecer a Digital Favela por esse convite incrível e estar conhecendo essas mulheres também que me inspiraram ainda mais a continuar aqui meu processo do jeitinho que é. E eu acho que hoje deu para sentir o poder das criadoras, né? O poder de como que a gente movimenta, de como que a gente faz muitas coisas e que lá futuramente estaremos escolhendo muitas coisas também. É isso, família. Muito obrigada por todos que esteve aqui. Gente.